Olá, meus amigos deste canal Só Esportes. Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos falar da Fórmula 1 mais uma vez. Emocionante Fórmula 1 que começou no Grande Prêmio do Bahrein, que eu comentei por aqui, e na segunda etapa foi para a Arábia Saudita, ali pertinho, né? Primeiramente, falar dos problemas, para tirar de lado já essa questão política, que a Arábia Saudita tem em relação ao Iêmen, o Iêmen sofrendo muito com as questões sauditas e os problemas que ali são gerados, enfim. Sem entrar em detalhes, apenas dizendo que na sexta-feira, de treinos, um míssil dos rebeldes Houthis iemenitas atingiu um depósito de petróleo próximo ao autódromo de Jeddah, lá na costa do Mar Vermelho. A distância entre o circuito e esse depósito que explodiu com um míssil, mesmo aqui, para quem conhece Santos, da Vila Belmiro até a refinaria Presidente Bernardes, ou seja, é como se tivessem explodido a refinaria e o jogo fosse continuar do mesmo jeito em Santos ou mantivessem a hora, tudo certinho. E lá eles dizem que estão acostumados, né? Os pilotos passaram a noite inteira, quase a noite inteira, conversando, de sexta para sábado, dirigentes, o ministro da Segurança da Arábia Saudita, um conselheiro estrangeiro, provavelmente norte-americano, enfim, não foi divulgado, e disseram que esses rebeldes não atacam alvos civis. E a corrida continuou. Então vamos à corrida e vamos falar dela, né? Com relação à prova, Ferrari dominando desde sexta-feira, o carro realmente é extremamente confiável, isso é o mais importante no caso da Ferrari. Ferrari não sente as mudanças da pista, as diferenças dos pneus, a diminuição no combustível conforme vai gastando, ou nos treinos quando tem menos ou tem mais combustível para simular a corrida. A Ferrari tem ido muito bem em vários quesitos. A Red Bull melhorou, porque o problema da Red Bull que atingiu os carros lá no Bahrein, os dois carros na fase final da prova, foi um problema de combustível, de pressão de combustível, né? 3 bombas de combustível, 2 delas são standard, todo mundo usa igual, a primeira e a última bomba de alta pressão. A primeira é Magneti Marelli italiana e a última é da Bosch alemã. E a bomba intermediária, que joga o combustível para a bomba de alta pressão, isso em termos gerais, né? É produzida pelas próprias equipes, é um desenho que é aberto, que todos podem ter acesso a esse projeto, para que não haja nenhuma dúvida com relação ao combustível e a ida do combustível para o motor com relação a essas bombas. E a Red Bull teve problemas nesse setor e a pressão de combustível caiu. No caso do Pérez, travou, o motor desligou e o carro rodou na primeira curva da última volta, e o Verstappen um pouco antes já tinha tido problemas hidráulicos. Dessa vez a Red Bull marcou a pole, né? Já foi uma surpresa fantástica, porque a Ferrari dominou muito, mas a volta do Pérez, segundo ele mesmo disse, foi a melhor da carreira. E foi mesmo, porque foi a primeira pole do Pérez depois de 10 anos de Fórmula 1. E ele largou na pole position, o Verstappen apenas em quarto, privilegiando mais a corrida. E as duas Ferrari, Leclerc em segundo e Sainz em terceiro. Esse quarteto era o favorito, óbvio, qualquer um dos 4 que ganhasse a prova não seria a zebra. Com relação aos demais, o que se viu foi uma Mercedes-Benz que ainda não se recuperou. Nas mãos do George Russell, o carro andou melhor que nas mãos do Hamilton. E o Hamilton tentou, por todos os meios, mexeu no carro no sábado e ficou pior. Ele largou em 14º. Né? E o carro não se acertou mais, porque não dá mais para acertar o carro depois que começa, depois do treino classificatório, né? O carro vai para o parque fechado e não tem mais jeito. Então o Hamilton teve uma corrida muito ruim. Lembrando que o Mick Schumacher não correu porque bateu violentamente no treino de sábado, e nessa batida, que foi fortíssima mesmo, o Schumacher sentiu algumas dores, tal, foi para o hospital, mas não tinha nada. Ele saiu liberado para correr. Só que a Haas, a equipe norte-americana, através do seu chefe de equipe, o Gunther Steiner, disse que não tinha peças. E realmente é verdade, porque
começou no Bahrein, imagine um carro novo, né? Foi para a Arábia Saudita e agora vai para a Austrália dia 10. Então ele falou, se eu reconstruir o carro, eu não tenho condições de saber o que vai acontecer com esse carro às pressas, porque o carro foi totalmente destruído. E vai largar dos boxes. E eu posso ficar sem peças para a Austrália, porque é uma logística difícil. Então ele resolveu descansar aí o Mick Schumacher, até foi bom porque a pancada foi forte mesmo, apesar, repito, dele estar liberado pelos médicos para correr. E ele correu apenas com o carro do Magnussen, que aliás foi muito bem. Importante que a gente diga o seguinte, para quem acompanha a Fórmula 1, o projeto deu certo definitivamente. O DRS, a asa móvel, ainda é fundamental para as ultrapassagens, mas os carros estão andando muito próximos na entrada e na saída das curvas, o que não acontecia e o que facilita a briga na reta. O próprio Max Verstappen, vencedor da prova então na Arábia Saudita, que duelou com o Leclerc, porque depois do safety car que o Alonso quebrou na entrada do box e o Daniel Ricciardo também, a Alpine e a McLaren, o box fechado, o Hamilton perdeu a tática que ele tinha de pneus duros, aí realmente a briga ficou entre, depois do safety car o Pérez caiu lá para quarto, e a briga ficou entre o Verstappen e o Leclerc, e a briga foi até a última volta. Então, o que disse o Verstappen? A meio segundo, onde já dá para abrir a asa, abaixo de um segundo no ponto de medição, você pode abrir a asa móvel, e eram 3 partes lá na Arábia Saudita que isso pode ser feito. O que acontece? O carro não tem a turbulência que tinha. Você consegue entrar muito mais próximo. Inclusive, como na reação do Leclerc, como ele fez no Bahrein, na reta, o Leclerc deu o troco no Verstappen. O que o Verstappen fez? Na penúltima e última curva, a 26 e a 27, ele colou, mas não ameaçou a passar. E entrou muito próximo, quase de lado, e abriu a asa. E aí ele conseguiu a ultrapassagem sem o troco do Leclerc. Apesar que na última volta o Leclerc vinha com tudo, mas aí na bandeirada já o Verstappen administrou essa vitória. Então é uma Fórmula 1 nova, uma Fórmula 1 interessantíssima e que promete muito, inclusive com a chegada do Carlos Sainz nessa briga, andando melhor com a Ferrari, se adaptando melhor a esse projeto novo, que o Leclerc parece ter muito mais facilidade a isso. O próprio Sérgio Pérez, o Russell com a Mercedes. A Mercedes teve problemas graves, como eu disse, mas o Russell chegou em quinto, andou em quinto a corrida inteira, ou seja, existe solução para a Mercedes, né? Então tem sido uma Fórmula 1 disputada e agora o Leclerc continua líder, a Ferrari continua líder entre os construtores, mas briga boa vem por aí na Austrália. A corrida será 3 da matina e na semana que vem eu volto falando já da prévia dessa prova da Austrália para que a gente se prepare para a prova australiana, que vai ser fantástica, não tenho dúvidas, porque todo mundo com muita expectativa depois da pandemia para voltar ao circuito de Albert Park. Meus amigos, minhas amigas, inscrevam-se no Só Esportes, né? Ativem as notificações e muito obrigado. Até semana que vem. Tchau.